Eu li a última página da Bíblia e tudo termina bem. Essas são palavras de Billy Graham, considerado o maior evangelista dos nossos dias. Billy Graham já está com o Senhor na glória, mas o seu legado continua conosco. E quando eu li essa frase, eu aguardei na minha mente e, claro, fui ler a última página da Bíblia. E vi que ali está escrito sobre a Nova Jerusalém. Deus vai restaurar todas as coisas. Na última página da Bíblia fala sobre a fidelidade de cada servo de Deus que espera de forma ansiosa pelo retorno do Senhor. Mas eu fui além. Eu fui verificar o último versículo da Bíblia. E eu me surpreendi com a mensagem maravilhosa que tem nesse texto. E eu peço que seja então projetado Apocalipse 22, 21. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Apocalipse 22, 21, que diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos ler juntos esse texto? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Podemos dar um forte aplauso ao Senhor por conta dessa bênção maravilhosa, desse decreto de vitória, dessa palavra de conforto que o Senhor nos deixa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja comigo, contigo, conosco, com você que me assiste pelas redes sociais. A palavra graça, no original grego, é charis, que traz a ideia de influência de Deus no coração humano. Que coisa linda! Através da graça, desse favor imerecido, desse dom de Deus para nós, o Senhor se apresenta na vida de todos os seus filhos. O Senhor nos influencia. O Senhor está presente. E a primeira influência que eu vejo na vida de um cristão, ou de uma pessoa que se tornará cristão, é a influência da salvação. A graça de Jesus Cristo está presente no momento da conversão do ser humano. Quando a pessoa reconhece que só Jesus é Salvador, que só Jesus é Senhor, e que ela é pecadora, e que precisa de um Salvador. Quando ela confessa os seus pecados, se arrepende, ela é perdoada. E a graça de Deus agora se faz presente na vida dessa pessoa, porque ela não é mais condenada, ela não está mais alienada da presença do Senhor. Agora, essa pessoa é filho de Deus. E você que está aqui, que já entregou a sua vida a Jesus, você pode olhar para esse texto e dizer que a graça do meu Senhor Jesus se faz presente na minha vida. Você não deve mais temer por aquilo que vai acontecer contigo na eternidade, porque a pessoa sem Deus, ela não tem garantia, ela não tem certeza da sua salvação. Agora, a pessoa que é de Deus, ela está convicta de que vai passar a eternidade ao lado do Senhor, que ela recebeu esse presente, esse dom gratuito de Deus, que é a salvação. O Alex mencionou várias vezes que hoje nós comemoramos, dia 31 de outubro, a Reforma Protestante, quando em 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero confeccionou 95 teses que vinham combater as indulgências da igreja romana. E ele vai e entra
no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e crava na porta da igreja daquele castelo as 95 teses, questionando, confrontando, levantando as pessoas para um debate. E essa questão da graça estava envolvida nas 95 teses de Lutero, porque até então, Alex, as pessoas eram ensinadas de que elas deveriam fazer a parte dela, ou delas, no plano de salvação. Deus iria salvar, mas a pessoa precisava fazer obras, precisava fazer caridades, precisava ter méritos, precisava fazer a sua parte, precisava, por assim dizer, dar uma mãozinha para Deus. E aí vem os reformadores e dizem: não, nós somos salvos tão somente pela graça. E isso está registrado em Efésios, capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça do Senhor, pelo favor, pelo dom dele para conosco. Ninguém pode dizer: eu mereço a salvação, eu tenho méritos, eu sou uma boa pessoa, eu faço caridade, eu dou dinheiro para os pobres, eu sou um bom esposo, uma boa esposa, eu não minto, eu não roubo, eu pago os meus impostos, portanto eu devo ser salvo. Nenhum mérito humano pode comprar a salvação. A salvação veio pela graça de Deus. A salvação veio pelo sacrifício do Filho de Deus. Jesus veio ao mundo e se entregou por nós. Verteu o seu sangue na cruz do Calvário para perdoar o pecado do homem condenado. E isso está claramente registrado em João 3,16, que nós podemos citar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, vamos lá, igreja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Libere mais um forte aplauso ao Senhor. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso chama-se graça. Deus nos ama, por isso nós somos filhos da graça. Não é por mérito, não são por obras, não são por penitências que tanto afligiam Martinho Lutero, mas é pela graça, é pelo favor imerecido. Deus nos ama e tem e quer o melhor para nós. Então a graça do Senhor já começa se estabelecendo na vida do homem no plano da salvação. Mas uma vez salvos, a graça continua derramada sobre nós, também em um dos momentos mais difíceis da vida do ser humano, que são nos momentos das aflições, das lutas, dos problemas. Jesus nos advertiu que no mundo nós passaríamos por aflições, mas ele diz: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que a graça do Senhor seja suficiente para nos animar, para nos fortalecer. Se passarmos por problemas, por dificuldades, por lutas, a graça do Senhor nos basta. E é isso que está registrado em 2 Coríntios 2,9, quando o apóstolo Paulo, em recebendo um espinho da carne, que nós não sabemos exatamente o que era, pede a Deus por 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E por 3 vezes Deus responde à oração do apóstolo, dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, de maneira que quando você estiver forte, em Deus você estará, de maneira que quando você estiver fraco, em Deus você estará forte. Então, se você está passando por aflições,
Deus está dizendo para ti agora: a minha graça te basta, 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 a minha graça te basta. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, de maneira que em Deus você será sempre forte. Pode aplaudir o Senhor enquanto eu tomo um pouquinho de água. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu já enfrentei aflições, lutas, porque se prega um evangelho hoje, um cristianismo, que a pessoa, uma vez aceitando Jesus, não tem mais problemas, é só vitória, só vitória, só vitória, não enfrentará provações, lutas. Mas eu não vejo isso nas Escrituras. Eu vejo as Escrituras dizendo que o cristão vai ser perseguido, vai enfrentar lutas, adversidades. O mundo vai se voltar contra os filhos da luz, mas a graça do Senhor estará sempre conosco. Jesus estará sempre nos fortalecendo, nos ajudando. E eu fiquei lembrando de quantas aflições eu já passei, mas nunca o meu Jesus me desamparou. O Senhor sempre me acolheu, o Senhor sempre me trouxe uma palavra de ânimo, o Senhor sempre me trouxe uma palavra de refrigério, o Senhor sempre me restaurou, me colocou para cima. A graça de Jesus está sempre em mim, a influência de Deus está no meu coração, de maneira que quando eu passo por uma aflição, eu ouço Deus dizendo: Moisés, a minha graça te basta. Aprenda lições com este momento de aflição, aprenda lições com esta provação, porque são através das provações que nós somos aprovados, são através das provações que nós vamos para um outro nível de intimidade, de relacionamento e de experiência com Deus. Então são necessárias, com certeza, as provações, as lutas, para que nós cresçamos na graça, no amor e no conhecimento do Senhor. O apóstolo Paulo, homem que escreveu 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento, enfrentou adversidades, lutas. Ele ora, ele pede, e Deus responde. Às vezes a gente acha que Deus não respondeu a oração de Paulo. Ele respondeu da maneira dele, dizendo: a minha graça te basta. Não respondeu da maneira que Paulo queria que o espinho fosse retirado, mas Deus disse: a minha graça te basta. Esse espinho é necessário para que a soberba não fique no teu coração, Paulo, esse espinho é uma proteção que eu estou colocando aí em você, para que você permaneça no centro da minha vontade. Deus responde às nossas orações da maneira dele. Enquanto eu li esse texto, eu me lembrei quando a Poliana estava grávida do Benjamin. Ela estava em Taquatiara, eu estava aqui em Manaus por questão de trabalho. E ela passa uma mensagem para mim: Moisés, eu tive um descolamento de placenta, muito agudo. E eu saí daqui de Manaus dirigindo o meu carro, 267 quilômetros até Itacoatiara. E a minha oração era a seguinte: Senhor, preserva a vida da minha esposa e preserva a vida do meu querido Benjamin, que está ali, 11 anos. Glórias a Deus. E o Senhor atendeu a minha oração. O Senhor preservou a vida da minha esposa e a vida do meu filho. Glórias ao Senhor. Mas eu passei por uma aflição e Deus estava comigo. Em 2005, o meu pai teve um AVC. Deus deu a ele 15 dias de vida. E nesses 15 dias eu pude estar com ele no hospital, conversava com ele. Uma das últimas palavras que ele direcionou para mim, estendendo a sua mão, foi: Moisés, tu és homem de Deus. Eu segurei na mão dele e disse: papai, o senhor também é um homem de Deus. Claro que eu orei dizendo: Senhor, cura o meu pai. Mas o Senhor não respondeu a minha oração como eu queria.
Mas ele respondeu dizendo: Moisés, a minha graça te basta, eu vou levar o meu servo para a glória. E o papai está na glória com o Senhor, e a graça do Senhor continua me bastando, continua me fortalecendo, e eu vou vendo Deus agir na minha vida, eu vou vendo Deus me abençoando, então, na prosperidade, nas bênçãos, nos recursos, nos ministérios, na proposta familiar, profissional, ministerial. Eu vejo Deus derramando a sua graça sobre a minha vida. Então, diante das aflições, eu preciso permanecer fiel. Por isso, Apocalipse diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmão, se você está passando por provas, se você está passando por aflições, mantenha-se firme e ouça o Senhor dizendo para ti: filho, a minha graça te basta. Filho, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Filho, espera só mais um pouco, porque a vitória virá. Filho, eu estou contigo. E Deus estando contigo, você é mais do que vencedor. E eu cantei também muito esses dias, Alex, e a Poliana que o diga, um louvor que só sabe quem é crente raiz, Alfredo. Geração worship não vai cantar. Geração igreja parede preta não vai conhecer esse louvor. Diz assim: Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Um aplauso para o Senhor Jesus. E olha que eu nem aqueci a minha voz, Alex. Se eu tivesse aquecido... A graça do Senhor Jesus, ela está em todas as bênçãos que Ele derrama sobre nós. Em 2 Coríntios 13, nós temos o texto que nós usamos em quase todos os finais de cultos, que é chamado de bênção apostólica. Que ele diz, Paulo diz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Santo e Divino Espírito sejam sobre nós. Em cada momento eu posso ver a graça de Deus nas nossas vidas. Quando eu amanheço, acordo, desperto, eu posso ver a graça de Deus sobre mim, me dando a oportunidade de um novo dia, de novas experiências, a oportunidade de sair para o meu trabalho, a oportunidade de voltar para minha casa, rever minha esposa, meu filho. Estar pregando aqui para vocês é graça, é um favor que Deus me dá sem eu merecer. Quem sou eu para pregar o Evangelho? É graça, é favor de Deus na minha vida. Nós estamos aqui reunidos, queridos, enquanto há uma multidão de pessoas caminhando para o inferno, uma multidão de pessoas que não conhecem Jesus, uma multidão de pessoas sofrendo, pessoas que estão tristes, amarguradas, escravizadas, pessoas que, como disse o Alex aqui,
estão adorando a Satanás, adorando o diabo, nesta festa diabólica, chamada Dia das Bruxas. E às vezes eu fico pensando, como é que uma pessoa que é crente, que é cristão, vai participar de uma festa que só pelo título você já tem que descartar? Dia das Bruxas. Como é que eu vou vestir o meu filho de demônio, de vampiro? Como é que eu vou vestir minha filha de bruxa, de morte? Não vou dar legalidade nunca para o diabo entrar na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha família. Eu vou declarar sempre, como Josué declarou: eu e minha casa serviremos o Senhor, eu e minha casa permaneceremos firmes a Deus. A graça do Senhor é sempre sobre a minha vida. É graça, meus amados. Essa refeição que você comeu hoje, no café da manhã, no almoço, e quando chegar em casa, no jantar, é graça. Esse ar que nós estamos respirando agora, é graça. O sol que Deus nos deu durante o dia, para secar as roupas, é graça. A chuva maravilhosa que cai na nossa região, é graça. Essa noite que nós temos, é graça. E para muitos esse feriado estendido é graça também, né? É muita graça, é graça demais. Graça. Nós precisamos ser sempre gratos a Deus, porque o Senhor já fez tudo por nós. Deus já fez tudo por nós, queridos. O homem pecou, Deus veio em favor do homem caído. Não havia solução para o pecado, Deus mandou o seu filho solucionar. Deus já fez tudo. Jesus é assunto aos céus depois do seu ministério terreno, e Deus olha e diz: eu não deixarei a minha igreja órfã, mandarei um outro Consolador, o Espírito Santo que habita em nós. Isso é graça, isso é cuidado, isso é misericórdia. Deus está conosco. Eu li esses dias uma frase que diz: sempre ouvimos, a vida é curta, precisamos aproveitá-la. Que tal, a eternidade é longa, precisamos nos preparar para ela. Achei muito legal essa frase. E quando eu olho para o futuro, eu continuo vendo a graça de Deus, porque um dia Jesus Cristo voltará a essa terra para buscar a sua igreja que é influenciada, que é tomada, que é movida pela sua graça. Jesus vai vir nos buscar a sua igreja, e eu quero fazer parte desse dia maravilhoso, dessa igreja maravilhosa. Eu quero me manter sempre fiel ao Senhor, não quero nunca me afastar dos caminhos de Deus, porque o dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja, eu quero olhar para o meu Jesus e dizer: Jesus, a tua graça me bastou, a tua graça estará sempre comigo. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor me restaurou, me curou, me transformou. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Onde você estaria se não fosse a graça do Senhor? Onde você estaria? Alguns, quem sabe, estariam na sarjeta de uma das ruas da cidade, drogados, alcoolizados. Outros estariam adorando a Satanás. Outros estariam perturbados, destruídos. Onde você estaria se não fosse a graça? Que hoje você volte para sua casa pensando nisso. A graça do Senhor é sobre mim. A última frase da Bíblia é essa: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, assim seja, amém. Que você seja um crente alegre, feliz, que você não deixe que os problemas, as lutas te coloquem para baixo, que você entenda que é mais que vencedor em Cristo Jesus,
Que você não se afaste do centro da vontade de Deus, diante dos problemas, das lutas, das aflições, das provações. Que você se mantenha fiel, entendendo sempre que a graça do Senhor é sobre ti. Amém? Nós vamos ouvir agora o irmão Luiz. Ele vai nos trazer uma mensagem musical que fala dessa questão da graça, que fala sobre a fidelidade de Deus para conosco, e que nós sejamos também fiéis ao Senhor. Escute aqui, eu não sei qual é a aflição que você está passando. Eu olho para o templo e eu vejo irmãos que estão enfrentando lutas. Irmão Gerson, a graça do Senhor é sobre ti. Irmã Ana Rosa, a graça do Senhor é sobre ti. Confia em Deus, meu irmão. Deus é contigo. Você que está enfrentando uma luta, uma adversidade, de repente está cheio de problemas, e os problemas estão circulando a tua mente agora. Deus está me dizendo: fala ao meu filho, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, de maneira que em Deus nós somos fortes. Amém? Então toma posse dessa vitória, toma posse dessa palavra, se aproprie, mergulhe na graça do Senhor, porque você é amado por Deus.